aí, pessoal, vamos lá gravar mais um episódio do VZCast. Estamos aqui de novo, né, para tratar dos assuntos que tiverem de novidade, de relevância da medicina veterinária e da zootecnia. Lembra que esse espaço nosso aqui é para a gente falar sobre novas tecnologias, sobre profissionais relevantes, o que tiver de legal da medicina veterinária e da zootecnia, a gente vai conversar aqui. E hoje a gente tem um profissional muito bacana, ainda mais agora, que é maranhense, né? Professor Davi Soeiro Barbosa. O professor Davi, pessoal, é professor da UFMG, aqui em Belo Horizonte, é médico veterinário pela Universidade Estadual do Maranhão, mestre e doutor em epidemiologia e saúde pública pela Escola Nacional Sérgio Arouca, né? Lá da Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Último intercâmbio na Escola de Saúde Pública de Harvard e na Organização Mundial de Saúde. Professor visitante do programa de pós-graduação de Higiene e Medicina Tropical de Londres, avaliador do MEC. Né? Quantos orientados você está agora lá, Davi? Nossa, Bruno, obrigado. Primeiro é um prazer. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que para essa conversa, né? Acho que falar um pouco do nosso trabalho, da saúde única, enfim. A vida na universidade é complicada, né? A gente tem, além de fazer ensino, né? Pesquisa, extensão, a gente tem a orientação na pós-graduação. E respondendo a tua pergunta, deixa eu fazendo as contas aqui, eu acho que atualmente, mestrandos e doutorandos, nós estamos 7, se não me falha a memória. Você pode filhos, né? Então, em 2 programas de pós-graduação, oriento hoje no programa de pós-graduação em parasitologia e no programa de pós-graduação em saúde pública, né? Então, perfis bem diversos, assim, acho que... E complementares, né? Acho que importantes até nessa discussão que a gente vai fazer hoje. Né? A gente vai conversar hoje sobre saúde única, né? Então, e a gente, é importante ver essa complexidade que a gente consegue na medicina veterinária. Mas antes, eu vou te pedir um favor. Sempre esse bate-papo nosso aqui, eu peço para quem está aqui sentado, para contar um pouquinho da história, até mesmo para poder motivar e para ver os colegas, assim, né? Para ver que é possível ser professor da UFMG, professor lá de Londres e fazer todas essas conquistas que você teve. Para falar um pouquinho, olha, para motivar, incentivar as pessoas. Fala um pouquinho, cara, da sua história, como é que você resolveu fazer veterinária, como é que foi lá no Maranhão, essa vinda sua para cá, conta essa trajetória sua aqui pra gente, cara. Pois é, Bruno, são 14 anos quase que eu finalizei o curso de medicina veterinária, né, em São Luís, na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão. E é interessante contar essa história porque eu me apaixonei pela saúde pública já no início do curso, né? Eu fiz um programa, um estágio que era de vivências do Ministério da Saúde, chama VerSUS. Gosto sempre de falar isso porque... Ele existe ainda? Não existe, mas é algo até que estava sendo discutido. E era um programa de vivências que você conhecia o sistema de saúde em todas as suas facetas, né, digamos assim. Passando da atenção primária, a alta complexidade, as vigilâncias. Então, você tinha uma visão ampla do serviço de saúde. E aquilo meio que me fascinou dentro da veterinária como uma possibilidade, né, de atuação na saúde pública. Isso, 3º, 4º período. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar por coisas que iam nesse caminho. E buscando estágios, iniciação científica. Então, quando eu fui para o mestrado já no Rio de Janeiro, né, eu já busquei mesmo a ENSP, né, Escola Nacional de Saúde Pública, que é uma escola já de tradição, né, na formação de sanitaristas, de epidemiologistas. Busquei e me mudei para o Rio de Janeiro, né, e por lá fiquei por aproximadamente uns 6, 7 anos. Você trabalhou com o que lá, mestrado, doutorado? Eu fiz mestrado e doutorado em epidemiologia, né? E trabalhei com leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é a minha, digamos assim, eu sou leishmaniótico, né? Que a gente fala que as pessoas que têm já trabalham há muito tempo, né? E, inclusive hoje eu participo de reuniões técnicas no Ministério da Saúde, principalmente nesse tema. E nesse mesmo período, né, trabalhando com leishmaniose, lá na ENSP, eu tive a oportunidade de ir para Harvard, fazer o doutorado sanduíche, que é como se fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos, né? Então, fiquei
8 meses lá na E lá Harvard. eles conhecem leishmania? Eu sei que Então, tem, né? Eu acho que diversos programas que trabalham com doenças negligenciadas, doenças tropicais. É aquele componente, né, das universidades mesmo estrangeiras mesmo, de trabalhar com problemas globais, né, com saúde global. Então, eles têm caso importado, né? importados, né? Não tem transmissão autóctone, ou, enfim, como Uhum. a gente tem aqui, né? Que tem todos os. A transmissão estabelecida, né? Digamos É, assim. o ciclo é completo, fechado Aham. aqui, né? Então, mas ainda assim eles têm interesse, né, nesses temas, né, temas globais, né, digamos assim, no controle de doenças. Uhum. E aí fiquei 8 meses lá, retornei para o Brasil. E depois nesse período, eu consegui um estágio na Organização Mundial de Saúde, na época que estava tendo a epidemia de Ebola na África, né, e nos países da África. Então, outra situação bem interessante, né, estar ali no centro, né, da, da discussão global do enfrentamento daquele processo na África ali de controlar o Ebola para não expandir para outros países, né? E na Ebola, eu tava Aham. vendo aquele documentário, ou a série, se não me engano, da Netflix, Ah. ou do Discovery, não sei, depois eu tenho que recuperar isso. Mas a protagonista da série era uma médica veterinária do exército americano, né? Justamente na identificação do Aham. vírus e trabalhando naquele controle, né? A gente teve muita importância do médico veterinário no Ebola, né? Sim, tiveram vários documentários. Particularmente, eu não me recordo desse, mas acho que foi um problema que eu acho que chamou a atenção do mundo, né? Eu acho que Uhum. por uma questão importante para disseminação e também a própria letalidade, né, alta do Ebola. Então, que foi declarada emergência de saúde pública, né, de importância internacional. Depois de um tempo foi controlado e tiraram a situação de emergência, depois voltou. Então Uhum. foi uma situação bem complicada e que exigiu, né, uma articulação global do problema, né? Isso antes da gente, por exemplo, no Brasil depois a gente teve a emergência de Zika, né? Uhum. Com a microcefalia, na verdade, né? E e recentemente o SARS-CoV, né, com É. Covid-19, né? Então, Uhum. que são emergências de saúde pública, né, que a gente fala, que requerem aí a gente revisitar sempre o Regulamento Sanitário Internacional e então essas experiências internacionais foram tentando, né, foram muito importantes, eu acho que para entender esses processos a necessidade desse processo de articulação, que eu acho que tem uma importância hoje nessa discussão que a gente vai fazer da saúde única, né? São Uhum. esforços colaborativos, né, para a gente melhorar a nossa vigilância e controle de doenças. E é um negócio bem interessante, né? Se a gente consegue, e é bom que você já tem isso na sua Uhum, veia, né? De ter ido para as escolas uhum, internacionais, essas parcerias, e a gente cada vez mais criar uhum, esses braços aqui para a gente, né? Lá na UFMG uhum, e fazer esses convênios, a gente consegue trazer muita coisa bacana, mesmo se tem muito recurso, né? A gente sabe como é uhum. que está hoje a pesquisa, ela passa numa situação Sim. ainda muito crítica, né? Mas é uma das formas de viabilizar essas Aham. novas esse acesso à tecnologia mais de ponta, né? Isso é muito legal, né? Sim, eu acho que aprender, né, com acho que expertise, né, eu acho que essas colaborações são importantes, eu acho que para a gente tanto tá aprendendo novas técnicas, né, eu acho que trabalhando de uma forma conjunta, de fato, pesquisa brasileira, a gente tem enfrentado problemas, né, a gente viu isso recente nesse último edital universal do CNPq, já aproveitando, pouca gente contemplada, mesmo É. pesquisadores consolidados, né, que não tiveram seus projetos aprovados. Então a gente ainda enfrenta esse desfinanciamento da ciência no país, né? E aí hoje a ciência vive de colaboração, né? De Uhum. recursos, de colaboração. Então essas parcerias são muito importantes. E parece que eu digo que as epidemias meio que me acompanham, porque eu estive na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres quando
a pandemia começou, né? Então, eu Você estava conseguiu em voltar Londres. antes? Não, eu fiquei lá. Ficou. Fiquei justamente porque lá era um dos grandes centros, né? O Imperial College estava fazendo, ou a Escola de Saúde Pública de Higiene e Medicina Tropical de Londres estavam sendo copiados para o mundo inteiro. Eu falei, vou sair, não faz sentido sair daqui podendo aprender com essa turma toda, né? Com a expertise dos profissionais que estavam ali. E a Inglaterra foi referência para como a pandemia enfrentou, né? Como os outros países enfrentaram a pandemia. Uhum. Então, eu acho que não foi o melhor momento no sentido de aproveitar a vida acadêmica, né? Porque a gente ficou por um tempo em lockdown, mas ele, de uma certa forma, foi controlado. E depois voltou tudo a funcionar. Mas foi muito bom porque eu estava no meio dessa turma, né, que discutia. Os formadores realmente de opinião, né? Exatamente, que disseminava, né, para o mundo inteiro. Então foi uma oportunidade muito boa. Que legal. E aí acabou e você já estava no UFMG, né? Já eu tava fui no pós-doutorado, né? pós-doutorado. Então eu já tinha um período de UFMG. E você já se acostumou com Belo Horizonte, cara? Eu tá falo falando que Belo com você, né? Horizonte, eu sou apaixonado por São Luís, mas Belo Horizonte é minha casa, né? Hoje, se eu viajo, vou para algum lugar, eu volto para Belo Horizonte, é aqui que eu me sinto em casa. O Rio de Janeiro também tem uma paixão especial, morei 7 anos lá, tenho amigos, né? Então vou sempre. Uhum. Mas Belo Horizonte é uma cidade boa de morar, eu acho que as pessoas são muito acolhedoras, né? Uma cidade agradável, então já me sinto em casa. Sabe quando você se sente em casa, quando você viaja, cara? E você começa a procurar pão de queijo no café da manhã do hotel. Sim. E assim, você não tem pão de queijo, não tá bom. Eu tive recentemente lá em Lisboa, no Congresso Mundial, e tinha pão de queijo, cara. Só pra você ver que felicidade, assim, né? Tudo bem que não era um pão de queijo lá, né? Mas assim, você se sente bem mais Já em dá casa. para ficar 2 semanas. Já dá pra ficar 2 semanas, você aguenta mais um cadinho. Davi, mas me conta o seguinte, a saúde única é um conceito recente, né? Eu lembro, em 2014 a gente organizou um congresso Anclivepa, aqui que ano que vem vai ter de novo, e a gente convidou o Ettinger para fazer a palestra de abertura, né? O Ettinger, que é aquele cara do livro da clínica e tudo, Sim. né? Então, foi muito interessante, que assim, eu estava organizando um congresso, assim, ó, vou mandar um e-mail aqui, quem sabe o Ettinger responde, né? O cara da clínica de pequenos é a nossa maior referência. Ele, pô, Belo Horizonte, super legal, eu vou. Aí pedimos sugestões de tema, ele falou assim, vamos falar de saúde única. E eu vou te confessar que eu não sabia o que era saúde única. O que ele vai falar? A gente estava esperando um tema, assim, bem técnico, né? Mas ele veio, cara, com uma abordagem que foi tão bacana, assim, sem dúvida foi a melhor palestra do congresso, assim. Tinham 3.000 pessoas assistindo a palestra dele, assim. E a partir daí a gente começou a falar muito de saúde pública. Mas a gente percebe que às vezes nem os colegas sabem o que é saúde pública e o público em geral, até outros profissionais da área de saúde também não. Então eu vou te pedir, fala um pouquinho assim, qual que são as suas visões mais, qual que é esse conceito mais moderno da saúde pública, o que tem de mais novo, para a gente começar a fomentar esses conceitos e essa discussão aí para os colegas. É importante a gente situar, porque há muita confusão nos termos mesmo. Eu acho que a ideia do trabalho na saúde única, ela já vem de muito tempo, né? Porque ela vai incorporando elementos, né? Desde estudar a saúde humana com a saúde animal, aí depois agrega a saúde ambiental, e hoje a gente tem um conceito, né, mais amplo, né? Que envolve, né, os animais, o ambiente, né, a saúde humana, as plantas, né, e os ecossistemas, que, na verdade, a saúde única vem buscando com que a gente trabalhe numa visão de juntar esforços de diferentes áreas, né, diferentes áreas que contemplem todos esses elementos, né, e tanto por uma visão de trabalho, quanto para gerar evidências. Porque, por exemplo, eu estou na universidade, a minha visão é muito de como que a gente gera evidências científicas, né, para subsidiar
os programas de saúde, né, para melhores ações de controle, como que a gente gera evidências trabalhando com esse conceito ampliado? E como que o serviço, né, o setor público, une esforços de diferentes setores para um trabalho articulado, né? Então, a saúde única, ela vem nesse sentido, porque a gente sempre trabalhou muito na ideia de cada um faz o seu... Tá na sua caixinha, né? Quem trabalha com saúde humana, só saúde humana. Quem trabalha com saúde animal, sole. E as pessoas não conversam, né? O meio ambiente está ali separado. Então, a ideia é que, dependendo do problema ou da situação, que esses setores, esses atores, né, eles se articulem e tentem fazer um trabalho conjunto. Então, a ideia de saúde única, ela vem nisso, né? Saúde humana, ambiental, animal, ecossistemas, né? E as plantas no meio também dessa discussão, integrado de uma forma que a gente consiga enfrentar melhor essas questões que estão postas, né? Como questões dentro da saúde pública para melhores resultados, né? Seja no controle, na vigilância. Então, a ideia geral é essa. Mas aí você trouxe a discussão da saúde pública e saúde coletiva, que às vezes pode ficar confusa, né? A saúde coletiva, eu venho da saúde coletiva, né? Eu venho de uma formação que ela que é diferente na veterinária, porque, por exemplo, eu sou epidemiologista, eu tenho uma formação de epidemiologista, mas eu passei por alguns campos que a gente fala da saúde coletiva, que envolve, além da epidemiologia, né, as políticas, né, a parte de políticas públicas de saúde e a parte de ciências humanas e ciências sociais em saúde. Então, a saúde coletiva é a junção de tudo isso, né? E a saúde pública já é voltada para o público, né? Para as ações que vão ser trabalhadas no âmbito da saúde pública, né? Nos serviços de saúde de uma forma geral. Então, é importante fazer diferenciar esses conceitos, né? Então, acho que não sei se eu te respondi. Não, respondeu. E você está falando, eu estou aqui pensando, que você falou que estudou lá no Rio, é a grande formação de sanitaristas e de epidemiologistas. E assim, né, conviver com Camila e tudo, né, e a gente, né, acompanhando desde o rifle sanitário, eu lembro que teve uma discussão, não sei se você já estava aqui em BH, na época da febre maculosa das capivaras. Sim. Né? E aí, no professor Romário, eu lembro, falou, tal, resolver isso com um rifle sanitário. Né? Foi essa conversa, aquilo gerou uma grande polêmica e tudo. E a gente vê essa evolução, né? Essa visão sanitarista da visão já mais ampla, né, da saúde pública e agora vem da saúde coletiva, né? É interessante, né, como isso evoluiu, né? Você percebe essa evolução, assim? Sim, por exemplo, já entrando no conceito da saúde única, né, que é justamente, eu vejo como uma evolução justamente dessa aproximação, que a gente até fala, começa muito na veterinária, né, porque a gente tem uma formação ali, por exemplo, da vigilância de zoonoses, né, que, então, esse debate, ele foi se expandindo, né, hoje a gente vê, por exemplo, o próximo Congresso Brasileiro de Medicina Tropical em São Paulo, o tema é saúde única, né? E a gente, em 2016, 2017, a gente estava tentando encaixar isso em algum espaço da programação, e hoje o tema principal é esse. Então, a gente vê uma evolução, sim, porque enquanto a gente via que no Brasil a discussão era muito rasa, a gente via nos países europeus, nos Estados Unidos, as pessoas nos países africanos, já trabalhando de uma forma a colocar isso como implementação, né? Criar programas, estruturar uma gestão dentro dos serviços para trabalhar a saúde única, né? Porque não adianta a gente também ficar falando, né? Um termo, mas se não tem recurso, não tem pessoas de fato ali trabalhando, né? Para fazer aquilo funcionar, senão fica muito no discurso, né? Então a gente via muito isso sendo ainda construído aqui no Brasil, tanto que
isso tem mudado, né? Hoje no Ministério da Saúde a gente tem um setor de saúde única, né, que faz esse papel, acho que, de articulador. E quem está coordenando isso lá? É um grupo, né? Não Uhum. tem se eu não me falha a memória, não tem, é um grupo de pessoas que estão articuladas nesse setor e fazem esse trabalho, né, de juntar diferentes, né, setores quando tem uma demanda de algum problema específico. Geralmente zoonoses, né? Zoonoses, E a gente sabe que a saúde única ela vai muito mais além da vigilância e controle de zoonoses, né? Eu acho que isso é importante falar, porque a gente tem a questão da resistência antimicrobiana, né? Que é uma coisa que impacta na segurança alimentar. Então, o uso, né? Não, descontrolado, né, digamos assim, de antibióticos, né, seja no humano ou na produção animal, isso impacta o meio ambiente, isso volta depois pela cadeia alimentar para a gente, né, e a gente cria micro-organismos cada vez mais resistentes, isso é um problema. E a própria segurança alimentar também é um tópico importante, né, que envolve a segurança dos alimentos também, que é justamente que é um tópico que para a gente, né, já é algo que comum, é comum, né, que tá no nosso DNA. Tá no nosso, que é justamente a gente entende, né, que na cadeia de produção do alimento, né, desde o campo até a mesa, você tem todo um processo ali de trabalho para ter aquele alimento seguro, né, e saudável para a população, e o veterinário tem um papel muito importante nisso, né? Então a saúde única também é muito importante nesse aspecto. E mais atualmente a gente vê a questão das mudanças climáticas, né? Que tem afetado a questão da própria população de vetores, né? A gente tem muitas doenças de transmissão por vetores e a gente, principalmente, né, que é o que a gente consegue observar, além de outras questões, né, de desastres, enfim, que são ocasionados por essa situação. O mosquito mesmo é um negócio hoje que é contínuo, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? Tem pernilongo lá em casa todas as épocas do ano. Antigamente passava ali no inverno, diminuía um pouquinho, mas nada, assim, né? Acabou isso agora, né? Tá meio contínuo, né? O pernilongo tá tranquilo, né? Picar por enquanto, né? Por enquanto. Mas o Aedes aegypti é um problema, né? O flebotomínio é um problema, né? Que é o mosquito palha da leishmaniose. Que a gente costuma falar que são doenças em que a dengue e a leishmaniose visceral, né? Que são doenças que a gente tem aqui em Belo Horizonte, a leishmaniose como endêmica e a dengue como... A gente tem episódios epidêmicos, né, a cada ciclo de 3 anos. São doenças que a gente fala que o controle falhou. A gente não consegue, com as medidas que a gente tem, isso tem sido revisitado, né? A gente pode falar um pouco disso depois, mas são doenças que a gente não vê resultados de forma que tenham melhorado, né, no controle dessas doenças. Interessante, né? Que sempre quando eu dou aula de leishmania, eu vou conversar, e a gente fala do fumacê, né? Sim. O fumacê vai passar ali na rua, geralmente em horário comercial até às 17 horas, né? E os flebócitos estão ali escondidos em algum cantinho, não vão ter acesso ali àquele inseticida, né? Então a gente vê que realmente essa situação ela não está muito bem controlada. Mas aí dentro da história, da discussão de saúde única, o fumacê ele já começa a ser questionado. Exatamente. Porque justamente ele é uma medida que ela é muito agressiva do ponto de vista ambiental, né? De você morrer uma área, né? Sim, você pega tudo, né? A gente já viveu uma época em que o controle vetorial era o DDT, né? Que matava tudo que encostava, né? Praticamente. Então, e tinha os efeitos para o ambiente, para as pessoas. Então, hoje a gente tem medidas de controle que são mais focadas, né? Ou em áreas, né? De maior transmissão e também em locais, por exemplo, focos domiciliares, digamos assim, né? Você não tem mais ou evita-se, né, pelo menos o máximo, essa exposição maior a uma contaminação aí humana. E um negócio legal da epidemiologia, né, Davi, é que você fazendo um estudo epidemiológico, conhecendo, você consegue dar um tiro muito mais certeiro, né?
Sim. Então você sabe ali onde é que está o foco, qual que vai ser o raio, qual que vai ser a característica da movimentação do vetor ou daquela doença, né? Então fica muito mais muito mais assertivo, as ações são muito mais assertivas, né? Sim, aí entra justamente no papel da universidade, né? Que é gerar evidências para isso, né? O nosso trabalho, acho que tanto que o ideal, né? É o que eu procuro sempre fazer, que a gente sempre busque, né? Trazer também essa aproximação da universidade com o serviço de saúde, né? Sempre que tem algum trabalho que envolve alguma política de saúde, ter alguém que está na prática do serviço, ajudando ali no delineamento do estudo, na discussão dos resultados, eu acho que para ver o quanto aquilo vai fazer sentido para o controle, né? Porque a gente tem um exemplo claro, o próprio controle da leishmaniose hoje, ele mudou, né? Baseado, acho que no conjunto de evidências que foram acumulando, que hoje a gente foca, né, nessas áreas de transmissão que concentram de maior transmissão, né, de transmissão muito intensa, e que concentram a maior parte de casos do país, né, e numa estratégia que é o encoleiramento em massa, que foi comprovado, de cães, né, com encoleiramento em massa com a coleira isso, com impregnada, né? impregnada com inseticida. E essa medida foi comprovada por estudos, né, que ela era custo-efetiva, que ela reduzia a transmissão nos animais, consequentemente nos humanos, e que era viável e o custo, né, ela compensava no controle mais do que qualquer outra medida que a gente vinha, né, aplicando até o momento. E óbvio que não substitui outras situações, né, de manter, né, as ações de educação em saúde, as próprias ações de manejo ambiental, controle de focos domiciliares, enfim. Mas é uma medida que ela é mais inovadora do ponto de vista que a gente espera que o resultado dela seja diferente do que vinha sendo aplicado, né? Então ainda tem essa expectativa, e isso é totalmente saúde única, né? Porque envolve, né, tanto a saúde dos animais, né, proteger ali a saúde dos animais, que consequentemente vai ter um impacto na saúde humana, e um controle ambiental ali que tem impacto na transmissão também. O Davi, você falou um negócio bacana, e também, quando eu fiz a disciplina de epidêmio e de estatística, assim, estatística no segundo período, acho que primeiro ou segundo período, era lá no ISEX, né? Era um negócio que era difícil chegar e aquela história, a gente entra na veterinária, a gente não quer mexer muito com o número, né? E chegar lá, né? Vai ter aquela imersão. E depois na epidemiologia também. E eu peguei lá na escola uma turma muito pesada, Zé Ailton, Claré, professor Elvio, né? Era a Celina, eu fui orientado da Celina de extensão, Celina Maria Modena, acho que ela está até na Fiocruz ainda. E sabe uma coisa que eu senti falta durante a minha formação, que eu vi depois com a Camila, você falando de evidência, e eu vejo muito nos colegas, ainda mais com esse grande número de escolas de veterinária que a gente tem, eu vejo que a gente ainda vai muito do que um laboratório fornece a informação, uma coisa, mas a gente não entende muito sobre essas evidências, o peso das evidências científicas. Né? Então eu vou te pedir para falar um pouquinho, assim, né? Como é que funciona a evidência? Qual é um trabalho que eu posso confiar? Eu sei que foge um pouquinho do tema, mas a leishmania é muita discussão. Fala, citronela, vou usar citronela, vai funcionar? Pô, tem evidência, não tem? Né? É uma pergunta muito importante. Eu acho que muito bom você trazer isso para esse tema, porque a gente está, né, ainda num processo de uma pandemia, né, que a gente está enfrentando essas consequências, e de uma doença que ela tem origem zoonótica, né, e uma situação muito interessante é de como que, por exemplo, as evidências, né, o acúmulo de evidências foi importante para a gente ir superando, né, cada momento da pandemia. Se a gente for pensar que, por exemplo, no primeiro momento que a gente começou a ver pela vigilância sindrômica, né, que é acompanhar os casos novos de uma doença respiratória, né, que tinha ali uma característica diferente, que é a perda do olfato, paladar, e
E como é que você, e com potencial, né, de pandêmico, né, e aquilo vai aumentando, como é que a gente controla isso se a gente ainda não sabe direito qual que é o agente, né? E num processo de expansão global muito rápido, né? Então, o que resolveu naquele momento? Foi a epidemiologia. Foram cenários, né, que foram... A gente foi entendendo o processo a partir do que o processo ocorria, cenários, né, de transmissão sendo elaborados, né, e a gente vendo como que a gente enfrenta isso enquanto a gente entende o vírus e pensa e produz uma vacina para a gente resolver na base do problema, né? Então a gente não tinha, a gente foi conhecendo como é que era o comportamento, o tamanho do problema que a gente estava lidando naquele momento, e a epidemiologia ela trouxe com as ferramentas que a gente tem, analisando cenários de transmissão e, por exemplo, a questão do lockdown foi muito importante para a gente controlar um problema muito maior, né? A gente teria... nós teríamos visto muito mais óbitos, né, se a gente não tivesse encarado o problema como a gente encarou, e isso foi baseado na epidemiologia pura. E, ao mesmo tempo, que a ciência básica ela estava correndo atrás do processo da vacina, do vírus mesmo, né? E hoje a gente está nesse cenário de controle, né, de uma certa forma, ainda com o risco, né, de novas variantes, enfim, mas num cenário controlado, em que as pessoas estão vacinadas, né, e aí a gente vê o processo ao mesmo tempo vindo dos dois lados, né, da epidemiologia e a ciência básica, trabalhando em evidências, né, de como que eu lido isso, né, no cenário mais caótico, digamos assim, que eu ainda estou entendendo o problema, e do outro lado, buscando uma medida de fato, né, que a gente consiga resolver isso de uma forma mais eficaz. Então, hoje a gente tem essa situação, né, que a gente viveu, né, que é a ciência básica e a ciência aplicada correndo dos dois lados para resolver um problema. E é importante enfatizar, né, que a saúde baseada em evidências, ela é isso, né, é a gente incorporar ações, né, que são cientificamente baseadas em produtos, né, da ciência que foram efetivamente comprovados, né? Seja um novo retestado, seja um novo tratamento, seja uma nova vacina, né? E isso que vai justamente subsidiar, por exemplo, a utilização disso no Sistema Único de Saúde, né? Então a gente tem que ter muito cuidado justamente nisso, em defender, eu acho que a incorporação de novas tecnologias que não tem devida comprovação científica, porque justamente o papel da academia, em conjunto com o serviço, é buscar, né, qual a melhor evidência no momento para aquele problema, e a gente viveu isso na prática, né, aprendendo com o processo. Então, então foi muito interessante. Eu acho que a gente até tem uma discussão sobre a epidemiologia, né? A gente sai de uma ciência frágil, né? Que a epidemiologia era pouco conhecida, para um campo em expansão, né? Então, hoje, se eu falo que eu sou epidemiologista, as pessoas já entendem, né? Antes da pandemia, pouca gente... tá ok. Eu falo então, lá em casa com Camila que vocês têm um negócio que é muito legal, que vocês preveem o futuro, né? Que assim, né? Claro, baseado nas evidências, sabe para onde que vão ter as tendências, né? Sim. E isso é muito importante e a gente tem que prestar muita atenção, dar muito ouvido para vocês, assim, porque realmente vocês conseguem direcionar, vai acontecer desse jeito, daquele jeito, vamos por esse lado, e isso é extremamente importante. A gente está passando uma situação, cara, que chega a ser, assim, até um pouco assustadora. A gente tem um determinado político aqui do estado que resolveu fazer uma campanha de erradicação da sinomose. E aí, se um determinado município apoia ele vai lá, dá uma dose da vacina polivalente ali assim,
pronto, dá assim, pode dar aqui em Nova Lima, em Belo Horizonte não fazer. E aí esse é o programa de erradicação de sinomose, né? Uhum. E é tão assustador isso, porque você olha, é uma doença de transmissão por aerossóis, é Uhum. extremamente contagiosa, assim, e você vê, é um programa que utiliza dinheiro público para isso, né, cara? Assim, Uhum. não dá para entender Sim. como, né, você olha para secretarias de meio ambiente ou de saúde, tendo técnicos, eles apoiam uma situação como Uhum. essa, ou ninguém, pelo menos, não fala nada, né, cara? E então eu acho que é uma pauta importante. Eu acho que eu acho que quando você discute na implementação de uma medida ou de uma tecnologia que vai ser financiada pelo poder público, né, minimamente você tem que reunir as evidências e colocar todo mundo para discutir, né, o processo natural do ponto de vista, né, que você tem ali já uma demanda, né, da sociedade, e eu acho que trabalhar da melhor forma Fazer possível. um levantamento de custo-efetividade, né? Exatamente. E olhar Então, assim, né? aham. Poxa, quais são as doenças que estão aqui? Eu vou gastar dinheiro com isso, mas quem tá precisando mais é essa doença ou aquela. Uhum. Falar nisso, você também falou um negócio que eu já estava esquecendo aqui, que é outro conceito que a gente precisa reforçar, porque Uhum. acaba a gente trabalhando muito com essas doenças, que são as doenças negligenciadas, cara, Sim. né? Esporo, Uhum. leishmania, dengue, né? Uhum. Acabam caindo muito, muito na mão do médico Sim. veterinário, né? Porque na medicina humana eles acabam cuidando muito, muito mais de Uhum. outras doenças, né? Vai ver muito ali a parte cardiovascular, neurológica, Uhum. né? Mas define também isso um pouquinho, por favor, cara. O que são essas doenças negligenciadas e Sim. tudo, e para o pessoal entender a nossa importância nelas aí, né? Por que elas são Aham. esses. A gente, as doenças negligenciadas, né, a gente fala que são doenças em que afetam principalmente populações pobres, né? E, Uhum, e não tem investimento da indústria, por exemplo, na produção de novos medicamentos ou de vacinas. Então, e que afetam, né, populações no mundo inteiro, né? E principalmente nas populações mais vulneráveis. E aí tem um grupo de doenças, né? Você citou algumas, né? Eu trabalho, né, com algumas também, como as leishmanioses, né? Visceral, tegumentar. uhum. É, a gente também tem projetos ali com febre amarela. Quais são mais, cara? Assim, tuberculose, eu sempre fico na dúvida Tuberculose tem mais recursos, né? A gente do fala que recurso. tuberculose e malária não são tão negligenciadas assim, mas Ah, geralmente a gente estuda elas no mesmo bloco aham, porque afetam populações mais vulneráveis, né? A gente fala de doenças relacionadas com a pobreza. aham. Mas quando a gente foca mesmo doença de Chagas, leishmanioses, é, outras que eu posso falar, tracoma, que a gente não tem tanto no Brasil, mas Uhum. tem. E uma série de outras Não são tão frequentes assim, né? que não são tão frequentes, mas a gente tem no Brasil, a gente convive muito com essas doenças, né? Então, a própria raiva, né? Que é uma doença Aham. que o Brasil tem eu acho que vale a pena citar a raiva, porque do ponto de vista da saúde única, a raiva ela tem o Brasil tem um controle que a gente pode ser considerado de sucesso, relativo sucesso, porque a gente tem um programa de vacinação, né, animal, né, em áreas urbanas, principalmente, que funcionou muito. Se a gente for Uhum. comparar com casos, e isso previne, a gente fala que é uma doença imunoprevenível, né? E isso previne a gente de ter muitos casos em humanos, né? A gente tem casos esporádicos aí que Uhum. acontecem, né, em situações muito específicas, né, com transmissão animal, mas se a gente for comparar com a Ásia e com os países da Ásia, com os países da África, a gente está Tá bem, né? relativamente bem. E isso é baseado na vigilância animal e tem tudo a ver com essa questão do ponto de vista da saúde única, que é o que a gente busca. A gente busca ter por exemplo, no controle de zoonose, ter uma vigilância animal tão efetiva, né, que a gente consiga detectar o problema ainda em circulação nos animais para a gente ou não ter caso, ou se tiver, a gente consiga bloquear
a curva epidêmica lá no começo, né? Aham. Então essa é uma... a gente... é um exemplo que eu acho que é interessante falar, né? Porque, da mesma forma, a febre amarela, né? Febre amarela, a gente tem uma vigilância em primatas, não humanos, né? Que ela Uhum. é relativamente efetiva. Então, e é bem um exemplo apropriado para essa discussão da saúde única, porque ela envolve os macacos, né? De uma forma Uhum. geral, eles são sentinelas, então a gente consegue ver a circulação do vírus pela morte, né? O adoecimento dos primatas. E quando um sistema local de vigilância detecta isso, e você consegue vacinar a população, você bloqueia a transmissão. Legal. Se você não faz isso, você vai ter a epidemia, o surto, né? Naquele local que pode se espalhar. E esses primatas, geralmente, eles ou são endêmicos, que a gente fala que quando vive só numa determinada área, né, florestal, ou eles circulam, né, em corredores ecológicos. E isso a gente sabe porque o vírus da febre amarela ele vai se espalhando justamente por esses corredores. E a gente vê, né, que, por exemplo, o processo que a gente teve uma das piores, né, epidemias, né, de febre amarela, né, dos últimos anos. Em Minas Gerais, né, acumulou boa parte desses casos, né? Uhum. E é um problema de enfrentamento de saúde única, porque você envolve a saúde, o monitoramento, né, a vigilância nos animais, né, a saúde animal, Eliminar os animais não vai resolver, não né? Nem vai, pode, não nem vai pode. resolver, né? Então, eles são vítimas, né? É. Os macacos são vítimas. E as pessoas estavam maltratando, Uhum. então a campanha do setor público também vem muito nisso, né? O animal, na verdade, ele é um aviso para a gente. São vítimas, né? E que nos avisam que o problema está circulando na região e que a gente precisa implementar ali medidas de cobertura vacinal, né, de uma forma mais rápida e evitar que o problema avance, né? E nós tivemos casos assim de municípios em que fizeram isso e não tiveram casos e os municípios ao redor Não não fizeram. fizeram e explodiu, né, a epidemia. Então, quando a gente mostra assim, é aqui que a gente quer chegar. A gente quer que uma vigilância animal funcione a ponto da gente não deixar os casos humanos acontecerem. E se a gente pensar que a gente tem, por exemplo, um sistema de vigilância animal frágil, é frágil, do nível do ponto de vista do Ministério da Saúde, a gente regulamenta, por exemplo, a vigilância de epizootias de uma forma mais ampla, digamos assim, a gente já faz isso de forma isolada para algumas doenças, mas de 2017 para cá, que a gente tem portaria, que, por Uhum. exemplo, que a gente tem essa vigilância de epizootias, que é morte e adoecimento de animais, mais estruturada, que exige notificação, né? Porque a vigilância animal, ela nos faz visualizar um problema ali iminente para a saúde humana. Por exemplo, com a questão da síndrome neurológica para cão e É, gato, para a raiva, influenza febre do agora também, Nilo, né? Que tá aparecendo a influenza. influenza. Então, primatas para a questão Uhum. da febre amarela. Então, várias dessas. E a gente tem avançado nesse sentido de estruturar a vigilância para esse ponto, né? Para a gente Uhum. conseguir ter uma vigilância mais ativa desse ponto de vista e evitar problemas maiores, né? Davi, você está falando um negócio que está me chamando a atenção, uma coisa boa, outra coisa Aham, não tão boa. Primeiro, boa, assim, tá. o exemplo que você deu, né, lá da febre amarela, Aham, e aí, quando se teve a vacinação de forma uhum, efetiva, diagnosticou sim. precocemente ali os casos, muito provavelmente tinha um médico veterinário que falou assim: olha, tal, vamos fazer aqui o Aham, controle e tudo. Mas o que a gente percebe hoje, né, que na saúde. Vamos chamar ainda de saúde pública, né? A saúde aham, pública, a gente não tem uma presença tão efetiva do médico veterinário em grande parte dos uhum, municípios, né? sim. E aí tem um outro lado também, que na formação a gente está vendo Uhum, também que, tirando, claro, as uhum, universidades públicas, que a saúde pública, as cadeiras de saúde pública, de medicina veterinária do uhum, coletivo, de epidemiologia, elas estão diminuindo, né? Isso é ruim, né, cara? uhum, Eu vejo isso com um pouco de angústia, assim, porque a gente faz um papel
tão importante, tão importante. A gente está buscando justamente o programa aí da saúde única, Sim. mas a gente tá sem formação desses profissionais, né? Isso é uma situação preocupante, né? Essa formação, ela é muito é, dissipada ao longo do curso, né? A gente vê algumas disciplinas, você consegue abordar, por exemplo, eu dou aula no ciclo básico da saúde, né? Então, eu dou aula para medicina, para enfermagem, para farmácia, para biologia. E dentro da disciplina da discussão de parasitologia ou de doenças parasitárias, a gente coloca ali a discussão de saúde pública, né? E nas escolas de veterinária, a gente vê que tem um foco muito forte, né, nas vigilâncias de uma forma geral, né? Aham. A vigilância, né? Eu acho que é bom conceituar, né? Que envolve vigilância epidemiológica, né? Que tem ali dentro o controle de zoonoses, a Uhum. vigilância sanitária, né? Que a gente comentou mais no início com a questão da segurança alimentar, enfim. E a vigilância ambiental, né? Que é menos trabalhada, a gente acaba deixando ela ali. E a saúde do trabalhador que está nesse campo da vigilância em Ela saúde, entra também, né? que entra Tá ali. também, né? São as quatro, né, componentes da A vigilância. vigilância ambiental é que parte? É resíduos É mesmo? quando a Contaminação? gente, por exemplo, controle de qualidade da água, do ar, Uhum. do solo. Então, todos esses, por exemplo, a água que a gente bebe, isso ela é monitorada Por cima de pela vigilância, vigilância. né? Assim como o ar também, ele tem, dependendo se está muito poluído. Então, por isso que a gente fala que o SUS é para todos, né? Se É. alguém ainda não entendeu, acho que é bom deixar claro, né? Então, porque as medidas, né, de saúde pública, elas atendem toda a população. Por mais que você tenha o seu plano de saúde, né, você se beneficia de uma. Hoje as pessoas veem mais por causa da vacinação, né? Isso foi muito colocado com a questão da pandemia. A vigilância sanitária, né, o alimento que na sua casa, ela passou por um Passou pelo processo processo. que vem da saúde pública, não foi Uhum. outro. Então, mas a gente precisa conscientizar o tempo todo que as pessoas precisam defender o SUS e a saúde pública por isso, né? Porque protege de uma forma mais ampliada. E Não, isso que eu estou falando, mas aham, é um negócio também, né, da veterinária, que eu também estou percebendo, e também é outra coisa que tem me angustiado um pouco, né? aham, Na medicina a gente vê muito isso, né? A sim, medicina tem ali o paradigma do curar, né? sim, Então busca sempre a doença para uhum, curar a doença, né? E se ele uhum, cura a doença, pô, aí é que vai ser o bom médico e tudo. aham, E eu tô percebendo isso na veterinária, sabe? Assim, a gente indo muito aham. pro lado da doença, assim, Do esquecendo do curativa, né? curar, esquecendo do Menos paciente, e preventiva. menos preventivo, né? Então, Aham, assim, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, e eu aham, acho que o projeto seus, né, do One Health, é justamente sim, para isso, né? E aham, aquele evento que vocês fizeram foi talvez o evento com o maior público que a gente já tenha feito uhum. aqui no Conselho de forma virtual. Foram quantos mil participantes naquele evento? Foram bastante, eu já Acho até que foram mais, não sei se foram mais de perdi. 1.500 ou de 3.000, É, né? Acho que foram mais de 3.000 foram. participantes, né? É muita coisa. E o projeto, como é Sim, que é? Conta essa questão do projeto, como é que vocês uhum, juntaram todos aqueles pesquisadores e o que que vocês estão sim. Então, eu procurando? participo, né? Sou membro fundador da One Health Brasil, né? Que é a rede de saúde única do Brasil. Aham. E nós, hoje, né? Tem uma série de pesquisadores, um conjunto de pesquisadores, né? De diferentes instituições que trabalham, né? Tanto na questão de trazer o debate, né? Como a gente fez naquele evento, colocar pautas importantes do debate de saúde única que a gente viu um amadurecimento tanto no Brasil quanto no mundo, né? Eu acho que está sempre renovando e pautando coisas novas, que é o que a gente trouxe para o evento, e ao mesmo tempo também está articulando projetos e iniciativas de colaboração, como a Uhum. gente fez com o PET Covid. Não sei se você acompanhou na época, o PET Sim. Covid ele surge da rede do One Health Brasil, em que a gente juntou uma série de pesquisadores de 5 universidades de diferentes regiões, de colaboradores estrangeiros, e fizemos uma busca ativa, né, de casos Aham. em animais, né, no Brasil. Uhum. E foi um movimento assim, muito importante de um trabalho, né, que começou na rede, em que, por exemplo, o mundo começou a reportar casos em humanos e havia discussão do potencial zoonótico, da participação dos animais, com relatos em diferentes partes do mundo, de cães e gatos, Uhum. e ninguém ainda estava trabalhando com isso no Brasil. Depois isso
vários projetos surgiram, além do nosso, tinham outros projetos da Fiocruz, enfim. Mas os casos, quando a gente começou a fazer a busca ativa em casas com tutores, né, que conviviam com esses animais, nós conseguimos, né, evidenciar que parte desses animais se infectavam, cerca de 10% a gente encontrou de animais que se infectavam, mas não tinham importância na transmissão, né? Eles não tinham o papel deles ali na transmissão da doença era pequeno, né, do ponto de vista epidemiológico. Mas foi importante para a gente reconhecer, né, como que até do ponto de vista da saúde animal mesmo, assim, até que ponto esses animais infectados eles podem adoecer, né, e ter consequências dessa infecção, porque os animais acabaram sendo, né, vítimas também, né? Vítimas, né? E era do convívio. A pessoa estava isolada, o convívio dela era com o animal. Não tinha como se afastar o animal. Então, você tinha, né? E aí foi muito importante para a gente caracterizar esse problema do ponto de vista, né, que os animais, cães, principalmente gatos, se infectavam, de discutir essa questão da importância epidemiológica e de um trabalho que veio de uma rede de colaboração, né? Então, a One Health Brasil, né, ela vem muito nesse sentido, de estar fazendo tanto esse papel de estimular o debate, da gente estar fazendo essa conscientização para o tema, articular instituições, né? E também, porventura, projetos e colaborações, né? Do ponto de vista científico para gerar evidências. Então, é um trabalho que vai se renovando à medida que o tema avança, né? Porque a própria discussão da saúde única, ela vai se renovando. Por exemplo, a gente já, em cada momento, são... no mundo a gente tem várias instituições, né, que são que trabalham no tema saúde única e o debate ele vai mudando. Por exemplo, a gente já teve o foco na resistência antimicrobiana, o foco no controle de zoonoses, o foco na segurança alimentar. Hoje está mais nas mudanças climáticas, né, os efeitos ali na saúde única. Então isso vai sendo discutido conforme o tema ele vai avançando. E a gente vai evoluindo, né? A gente vai estruturando melhor a forma de trabalhar e a relação entre os diferentes setores. Né? Ô, Davi, essas redes são tão importantes, né? O Brasileirês, né? Justamente uma rede que foi criada justamente especificamente para Leishmania, que vai ter agora. O evento é agora em novembro, né? Acredito que sim. Eu tenho até que conferir a data depois. É até bom, viu, Natália? Chamar o pessoal do Brasileirês para a gente conversar especificamente de leis, mas a rede One Health, assim, o que está no radar seus, assim, e fala também como é que faz, quem está afim de conhecer mais, onde procurar, fala, olha, a gente trabalha especificamente com isso, estamos buscando essas coisas, e como é que os colegas que tiverem afim, ou outros pesquisadores que forem ouvir esse bate-papo nosso, eles podem acessar a rede? Então, nós temos um site, né, eu acho que é One Health Brasil. Aí é bom que a gente coloca também. No Google, já aparece lá. E aí nós temos um grupo de WhatsApp também em que a gente está sempre discutindo, né, temas novos, divulgando eventos. Então eu acho que um ponto de partida pode ser esse, né? Acho que para as pessoas acharem o trabalho e se envolverem. E a gente, como o evento que nós fizemos aqui em parceria, né, com o Conselho, são oportunidades também que a gente tem de estar trazendo novas pessoas para conhecer, né, tanto a rede quanto novas pautas, né, que vêm sendo colocadas no debate. E aquele evento foi muito importante porque atingiu um público que fugiu da nossa bolha, né, porque a gente às vezes está falando para pessoas, falando entre pares, né, e a gente conseguiu num público, né, que extrapolou as nossas expectativas. E um público mais diverso, mais de fato multiprofissional, né? Que é o que a gente tem que buscar. Sempre trabalhar com diferentes expertises e pessoas com diferentes visões. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de estando num programa de pós-graduação em saúde pública e na parasitologia, de orientar pessoas com diferentes backgrounds, né? Digamos assim. Então, eu oriento pessoal com formação em enfermagem,
com biólogos, né? Enfermeiros, né? Farmacêuticos. Então, nisso, né? Além de médicos veterinários, a gente consegue, por exemplo, trabalhar, né? Diferentes pontos de diferentes questões, né? Com esses olhares, né? Então, acho que é muito bacana essa aproximação, né, para o trabalho de fato transdisciplinar, né, e multiprofissional. Acho que isso agrega bastante para a gente entender e trabalhar os problemas de saúde que a gente tem, né, como prioridade. Legal. 2.000 participantes? Ah, bacana. Ô, pessoal, a gente já está chegando na nossa hora, mas agora eu vou te colocar numa situação meio delicada, assim, né? Qual que é a profissão que é o protagonista? Você entende a veterinária como protagonista desse movimento da saúde única, assim? Porque, claro, né, como presidente do conselho, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas a gente realmente tem uma visão central, a gente tem um papel central na saúde única? O que você acha aí? Eu acho que a nossa formação, ela tem um pouco a ver com esse protagonismo inicial e ainda que eu acho que a gente percebe que se mantém, assim, de certa forma, porque principalmente na questão da vigilância de zoonoses, né, que é algo que é muito trabalhado na nossa formação de médico veterinário, então isso acaba facilitando a gente a se aproximar do tema, a vestir a camisa, digamos assim. Mas eu defendo que a gente não deve ser bairrista a ponto de usar uma viseira que é de cavalo, né? E isso acabar afastando outras categorias profissionais que são importantes, né? Então a gente tem que buscar sempre estar, eu acho que aproximando, né, de diferentes pessoas com diferentes, né, formações, enfim, para a gente de fato conseguir um debate mais ampliado, né? Então a gente vê que de fato a medicina veterinária tem um protagonismo, mas isso tem não trabalha sozinho, né? Exatamente, não trabalha sozinho e isso tem melhorado, sabe? Porque a gente, como eu falei no início, a gente tem um próximo Congresso Brasileiro de Medicina Tropical. O tema é saúde única, que é um congresso Ele vai ser médico. Do ponto de... Ele vai ser quando? Vai ser por agora ou eu não acredito. Setembro, novembro do ano que vem. Não tenho certeza. Esse congresso, ele tem... Tradicionalmente, ele é tocado pela categoria médica, né? E hoje a gente vê um olhar mais ampliado para isso. Então, a oportunidade que a gente tem, de fato, de trazer esse debate, de fazer esse debate ficar do tamanho que ele precisa ser, né? Eu acho que e tomar a proporção e a importância que merece, até do ponto de vista governamental. A gente sempre viu, eu falo que o Ministério da Saúde não de fato, não colocava de fato isso como uma prioridade, do ponto de vista de investir em recursos e em pessoas junto com os outros ministérios, né, por exemplo, que são mais próximos ali, MAPA, Ministério do Meio Ambiente, de criar uma estrutura que fosse organizacional, que centralizasse esses processos, né? Então, quando a gente não vê isso de uma forma com pessoas de fato trabalhando e com recursos para aquilo vira um discurso, entendeu? Então, e a gente está vendo a academia se apropriar da discussão, ao mesmo tempo que a gente vê os ministérios se organizarem para esse trabalho conjunto. Então, a gente avançou bastante do que a gente vinha observando nos últimos anos, né? Bacana. E é importante também deixar para os colegas, né, lembrar sempre que nós, né, meus médicos e médicas veterinários, a gente tem que trabalhar com saúde pública, com saúde coletiva, né? A gente é a essência, né, da nossa profissão, né? Desde quando ela surgiu lá, e a evolução natural é a saúde única, né? Justifica e vai buscar justamente uma coisa que a gente procura muito aqui no Conselho, que é a valorização profissional. Eu enxergo a saúde única como um dos caminhos mais fáceis para a gente buscar um reconhecimento, né, para o pessoal da área médica, os colegas da área médica reconhecerem o papel ali do médico veterinário, das outras áreas de saúde e a própria população, né? A saúde única é um caminho do nosso futuro, assim, né? Sim, a gente
tem que pensar, por exemplo, que a saúde ela vem do próprio trabalho com a comunidade, né? Então, que é justamente a inserção do médico veterinário na atenção primária, né? Que hoje a gente fala, as equipes multi, né? Que é o antigo NASF. Então, só para trazer, né? A gente sabe que a maior parte desses problemas são resolvidos ali na ponta, base, né? na base. Então, se a gente cria programas, né, que levam em conta essas questões, né, locais e a saúde única, a gente não pode esquecer que ela está relacionada com o social, né? Com a vida das pessoas e com os hábitos de vida, que é justamente o entendimento dessas relações, né, humanas com os animais e com as plantas e com o ambiente é que vai fazer a gente trabalhar os problemas de uma forma mais apropriada, né? Integrada com os diferentes profissionais, expertise, setores. Então, é isso que a saúde única busca, né? Acho que fazer isso funcionar na prática. Só exemplificando, você falou, veio uma lembrança. Quando tiveram aqueles casos de raiva lá em Teoflotone, lá nos Machacalis, a gente apoiou lá a atenção com o IMA e tudo, né, com os colegas, né? Tem uma colega especificamente que foi lá trabalhar com a Marla, trabalhou com os indígenas, e aí quando o IMA chegou, foi muito interessante, o IMA chegou para controlar os morcegos, né, para fazer captura e passar pasta e tudo, e os índios acharam aquilo péssimo, porque para os machacaris ali, o morcego é um ser sagrado, né? Eles criam quase como um animal de estimação. E a gente fez um evento, foi até aqui no auditório e tudo, que um dos indígenas de lá cantou a música do morcego e tudo. Então a gente tem que justamente ver essa visão completa, social, né? Social, assim, de entender comportamentos sociais, né? De culturais. E aí, olha, não dá para fazer. É melhor vacinar talvez os indígenas do que fazer a captura dos morcegos. Eles não iam aceitar aquilo. Então a gente tem que enxergar isso tudo, né? Essa interação. Mas, professor, fantástico, assim, eu fico muito esperançoso com a saúde única, eu acho que é realmente o nosso caminho aí para a gente ter a valorização, mas por outro lado eu também fico muito preocupado, como eu te falei, da formação. Eu estou vendo que os colegas estão buscando cada vez mais a doença, né, cuidar da doença e tudo, e nas escolas a gente vai ter que ter mais um trabalho até para a rede, a gente fortalecer o ensino da saúde única, né, da saúde pública, da medicina veterinária, do coletivo, porque os municípios eles vão contratar mais, vão precisar desses profissionais, mas infelizmente as escolas, eu estou vendo que isso está caindo. Mas muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, trazer o tanto que você é corrido, né? Só pelo currículo você vê o tanto de serviço que você tem lá e estar aqui com a gente é muito importante para mostrar esse exemplo para os colegas. Obrigadão, professor. Eu que agradeço, para mim foi um prazer participar, eu acho que a gente tem que difundir cada vez mais mesmo. Eu acho que esse projeto de vocês, do podcast, eu acho que é muito importante para a gente disseminar cada vez mais as informações importantes para todo mundo. E a gente tem um Minuto Saúde Única, né? Não sei se você já ouviu, tá na CBN e na Itatiaia toda quinta-feira. A gente tem 2 chamadas lá que a gente pega justamente um texto mais curto para falar para a população um pouco de saúde única e tudo, né? Fazer uma parte informativa mesmo de prestação de serviço. Super legal. Pessoal, então acabamos, infelizmente. Acabou o tempo, né? Semana que vem tem mais, né? Lembrem, nos sigam aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram e compartilhem, é muito importante vocês compartilharem. Quanto mais vocês compartilharem, isso gera aí essa divulgação dessas informações. E lembrar, se tiver um assunto bacana, manda pra gente, que a gente traz aqui para conversar. Por isso que o professor Davi está aqui, né? Depois daquele evento que aconteceu, falou, não, a gente vai ter que sentar para conversar, você tem que contar isso para todo mundo. Pessoal, então até semana, um abraço.